Bom, nessa última aula a gente vai finalizar, né, o nosso projeto 1 com mais um exemplo de como se utilizar as macros para a formatação do nosso formulário. Nós também iremos exibir uma mensagem finalizando o formulário, né, exibindo os dados, né, de maneira resumida da última pessoa que foi salva, só para confirmar a pessoa que está utilizando aquela aplicação que aconteceu tudo bem, né, no salvamento das informações. Para isso nós vamos criar primeiramente uma macro. Vamos aqui em gravar macro, certo? Vamos chamar a macro de ordem, porque esse nosso exemplo em específico vai deixar, né, de maneira automática, né, ordenado em ordem crescente, né? Colocar em ordem crescente os nomes das pessoas que foram inseridas, certo? Vou colocar aqui OK, né? Ele está gravando a macro. A gente vai clicar aqui na nossa tabela, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para o lado, selecionamos. Então a gente pode vir aqui em dados, procurar aqui classificar, certo? Ainda está gravando a macro. Esse menu aqui, classificar, só irá aparecer se a gente tiver selecionado toda a planilha. A gente deixa marcado aqui, ó, essa opção de cabeçalho, para indicar que a primeira linha é um cabeçalho. E vamos selecionar a coluna que a gente quer, né, que ordene os nossos valores. No caso é a coluna nome, que vai ordenar de A a Z. Certo? Vou apertar OK. E a gente pode parar a macro. No caso, né, esses nomes aqui já estavam em ordem crescente. A gente vai poder fazer um exemplo depois inserindo. Paramos a macro. Vamos aqui procurar a nossa macro. Exibir macros. Ordem. Editar. Né? Aqui a gente tem todo o código. Percebam que o nosso código, né, a gente seleciona a célula, mas lá na frente, o que é que ele formata? Ele formata da célula A1 até a célula E5. Certo? Qual é o problema? O problema é que ele só vai formatar dentro desse intervalo. O que nós faremos para contornar esse problema? A gente vai alterar aqui esse valor, certo? E vai colocar aqui de E até 10.000. Certo? Só um exemplo. Você pode colocar aí qualquer valor. A gente vai copiar, né, esse código. Vamos aqui em cadastro de funcionários, exibir. A gente já tem aqui o nosso código antigo, né, para salvar os valores e depois para formatar a planilha. Agora a gente vai copiar esse de ordenar, certo? Ele vai ordenar até esse intervalo aqui. Creio eu que essa planilha não vai ter mais do que isso de intervalo. A gente pode colocar aqui até um valor absurdo. Certo? Vamos tentar aqui executar para ver se está tudo ok. Vou clicar. Vamos colocar aqui um nome com A para ver se ele vai para a primeira linha. Vou colocar aqui Albiel. Feminino, área, administrativo, CPF, inventar aqui um valor. Traço 55, salário 3.500. Ok. Percebam que o valor foi para o final, ele verificou a planilha e jogou para o início, certo? Então a nossa aplicação aqui está funcionando da maneira correta, certo? Os dados estão sendo salvos, estão sendo formatados adequadamente, né? Você poderia colocar outros tipos de formatação, por exemplo, modificar aqui a fonte, modificar, por exemplo, a cor das linhas, certo? Você poderia até, olha que interessante, colocar uma condicional para modificar a formatação da linha, né? Sei lá, se o número da linha for par, não modificar a formatação do fundo. Se for ímpar, modificar, né? Ficar uma tonalidade cinza para ficar uma espécie de gradiente, certo? Por fim, vamos aqui em Alt F11, só para finalizar. Vamos clicar aqui em exibir código. Nós iremos pegar aqui as variáveis do nome e da área que a pessoa foi salvo, né, seus valores. Área, combinação área, value. Pronto. Certo? Esses dois valores nós iremos salvar em variáveis. No caso vai ser a variável nome, igual. E a variável área, igual. Certo? O que nós iremos fazer? Nós iremos descarregar aqui um load, o nosso formulário.
Então, duplo clico nele, pegar aqui o nome do formulário, cadastro funcionários, vou voltar ao código. Por quê? Porque ele vai tanto finalizar o formulário quando a gente clicar no X, como ele também vai finalizar quando a gente salvar os dados, certo? Para poder exibir a mensagem. Então a gente chama aqui o famoso MSG Box. O que a gente quer de exibir como mensagem? O funcionário dá um espaço aqui, a gente vai concatenar, né, essa junção entre textos e variáveis, né, a gente chama de concatenação. Também poderia ser uma concatenação entre textos. Concatenar nome. O funcionário fulano foi cadastrado com sucesso na área vou colocar aqui 2 pontos, aí a gente concatena novamente e coloca a outra variável de área. Posso até colocar aqui de novo só uma exclamaçãozinha no final. Vamos tentar executar, ver se está tudo ok. Até agora pareceu tudo ok, né? Se a gente não tiver digitado nada errado, um load. Vamos retornar. Vou colocar agora um nome com C, por exemplo, para ele ficar ali entre aqueles valores. Deixa eu ver aqui. Carlos masculino. Vou colocar aqui um que a gente não colocou agora. Até agora, logística, pronto. CPF dele. Traço 89. Então ele vai, é para ele salvar os valores, se nada tiver sido digitado errado. Ele vai modificar a formatação, ordenar, depois ele vai fechar o formulário e exibir uma mensagem de validação. Vamos apertar em OK. Percebam que aconteceu tudo isso e o funcionário Carlos foi cadastrado com sucesso na área logística. A gente pode dar só um espaço aqui, não é? Mas isso é só questão de formatação, tudo ok. Só exibir aqui no final o funcionário, tarará. Pronto, só separar aqui. Então, percebam que a nossa aplicação, né, ela parte de vários campos. A gente iniciou simplesmente criando um objeto, né, um objeto de formulário dentro do VBA. Mexemos no layout, né, a gente está mexendo diretamente com o que o usuário vai visualizar. E depois mexemos na parte interna, certo? A gente tem a diferenciação de front-end e back-end, né? Os dois tipos de aplicação. Existem profissionais que trabalham especificamente em um desses tipos, ou profissionais mais qualificados que trabalham nos dois, certo? Nós aprendemos a inserir os labels, as caixas de texto, caixas de seleção, caixas de combinação. A gente colocou botões aqui, né, de execução, imagens, certo? Depois tornamos passível, né, de aceitar valores, esses botões, ou de chamar uma função, né? A gente chamou a função load. Depois criamos macros para formatação da nossa tabela, onde vão ser salvos os valores. Criamos também uma macro para ordenamento, né? E por fim exibimos uma mensagem de validação. Eu espero, né, que até aqui o curso tenha sido bastante proveitoso para você, principalmente essa parte de projetos, onde a gente colocou a mão da massa, né, e utilizou algumas das funcionalidades apresentadas até então. Mais adiante a gente vai ter mais um projeto, porém o próximo projeto ele é mais voltado à parte de exibição, né, de gráficos, como se fosse uma espécie de dashboard, certo? É um projeto mais simples, mas que tem uma funcionalidade tão grande quanto esse, certo? Então nós encerramos aqui a nossa aula e eu espero realmente que tenha sido bastante proveitoso.